Olá, tudo bem com você? Boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos saber o que é notícia hoje no Maranhão. Preso ex-soldado do Exército envolvido em crimes com uso de viatura da Polícia Civil. Mulher morre após batida frontal entre caminhonete e carreta na BR-010 em Imperatriz. PM recupera R$4.000 em dinheiro e munições com dupla suspeita de assalto à residência. Marinha estabelece gabinete de crise para avaliar danos de navio encalhado na Baía de São Marcos. E ainda, Carnaval continua com lava-pratos nesse fim de semana em São José de Ribamar. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Seja bem-vindo. Olha, mas 2 homens foram presos aqui na capital envolvidos em crimes que eram praticados com uma viatura da Polícia Civil. Segundo as investigações, eles agiam desde julho do ano passado. 2 pessoas foram presas nessa etapa da operação. Um ex-funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Polícia Civil e um ex-soldado do Exército. Houve uma intensa apuração, trabalho investigativo qualificado, realizado pelo delegado Paulo Arthur e seus investigadores, juntamente com o delegado Valdenor Viegas. Assim foi possível identificar que um indivíduo que trabalhava aqui como terceirizado de uma empresa prestadora de serviço à Polícia Civil seria a pessoa que cedia essas viaturas, inclusive participava efetivamente dessas ações criminosas, juntamente com seus demais comparsas. O grupo agia extorquindo pessoas usando o veículo caracterizado da Polícia Civil. Temos casos relacionados a assaltos aleatórios, onde eles encontram pessoas em paradas de ônibus ou conduzindo veículos, eles simplesmente param e recolhem tudo que eles têm. Também temos casos deles entrando em residências das pessoas, sem qualquer motivo, e levando aparelhos, dinheiro, tudo que eles encontram nas casas. Um terceiro integrante com mandado de prisão expedido pela Justiça está foragido. Segundo a polícia, o grupo agia desde julho de 2019. Escolhia as vítimas de forma aleatória, mas tinha uma certa preferência por estrangeiros. Roubaram o valor de R$200 de um colombiano, né? Essa foi a primeira vítima. Depois de alguns minutos, uma segunda abordagem, levaram o valor de R$600. Também ameaçaram um dos colombianos de entrar no seu apartamento e tirar tudo que tivesse lá. O colombiano teve que dar o valor de R$200 para que eles não fizessem isso, né, caracterizando uma extorsão. E na cidade de Caxias, um homem foi preso suspeito de roubar mais de R$300 mil durante um assalto a uma residência. Além dele, um menor também foi apreendido. A apreensão do adolescente de 17 anos de idade ocorreu através de um mandado de internação provisória expedido pela comarca de Caxias. Ele, além de um homem de 25 anos de idade, são acusados de participação em um assalto à residência, fato ocorrido em novembro do ano passado. O adolescente foi encontrado no bairro Bacuri. Com ele foram encontrados R$4.000 em dinheiro e munições calibre 38. As imagens, ajudaram bastante, apesar deles estarem um com capacete e outro com o boné encobrindo, mas a complexão física. São indivíduos que já têm passagens, o maior já tem passagens e o menor já é conhecido da polícia, Então isso ajudou bastante. E o trabalho de investigação que foi bem árduo, bem profícuo, intenso, para descobrir esse crime. Com o roubo à residência, R$350 mil em dinheiro, celulares, joias e outros objetos foram levados do local. De acordo com o delegado, a dupla teve a ajuda de outros comparsas. Na ação propriamente dita, dentro da residência do empresário, foram 2, o maior de idade e o menor, Mas a Polícia Civil acredita que alguém possa ter dado informações privilegiadas para eles, para que eles pudessem concretizar esse roubo. E no município de Tuntum, produtores rurais denunciam que um trator adquirido por meio de emenda parlamentar e que atendia várias comunidades desde 2017 foi confiscado pelo prefeito. O caso foi parar na delegacia. Um trator semelhante a este foi retirado de uma comunidade rural município de Tuntum, por mando do prefeito Cleomar Tema, segundo o que diz este ofício encaminhado ao vereador Nelson do Nanchi, que era responsável simbólico pela máquina, e que foi por meio de intervenção do próprio vereador que foi conseguido o trator. Foi através da intervenção, através do deputado Zé Carlos,
e ele destinou essa emenda que era para a compra desse trator, no valor na época de R$150 mil, e foi destinado ao povoado lá para uma associação, e esse trator estava trabalhando lá desde 2017 para o povo daquela localidade, do povoado São Lourenço. O trator estava na comunidade atendendo a dezenas de produtores em um aglomerado de povoados distante da sede do município. Mas na manhã desta quarta-feira de cinza, o tratorista Jaiglan foi surpreendido por homens que foram buscar o trator. Eu mandei eu descer do trator, foi mesmo, não vamos levar esse trator, levar para onde? Não, e tá a ordem aqui para nós buscar o trator. Quando os homens foram buscar o trator, sem aviso prévio, a máquina estava trabalhando na propriedade do seu José Fernandes. E está roçando as quintas. Já fazia muito tempo esse trabalho para o senhor? Essa para mim é a primeira vez, mas para os vizinhos era direto trabalhar, né? Insatisfeitos com a medida tomada pelo prefeito, a confusão foi parar na delegacia e foi registrado um boletim de ocorrência. Toda a história foi contada na delegacia de Tuntum. O delegado que recebeu a ocorrência disse que não vai se pronunciar ainda sobre o caso. Precisa ouvir todos os citados. Eu irei pessoalmente levar à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual e Federal, ao secretário de Segurança Pública, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aonde eu sou deputado estadual e precisamos resolver essa situação para que não se agrave ainda mais a situação. A produção do Jornal da Difusora tentou contato com a Prefeitura Municipal de Tuntum, mas até agora não conseguiu nenhuma resposta. E daqui a pouco a Marinha estabelece gabinete de crise para avaliar danos de navio encalhado na Baía de São Marcos. E ainda, mulher morre após batida frontal entre caminhonete e carreta na BR-010 em Imperatriz. De volta com o Jornal da Difusora para todo o Maranhão, e a Marinha do Brasil estabeleceu um gabinete de crise na Capitania dos Portos do Maranhão, aqui em São Luís, para tratar os possíveis danos ambientais sobre o incidente envolvendo o navio carregado de minério de ferro que está encalhado na Baía de São Marcos. Na tarde desta quinta-feira, o capitão dos Portos do Maranhão atualizou as informações em relação ao navio MV Stellar Banner, que segue encalhado a cerca de 100 quilômetros da costa de São Luís, após sofrer a avaria na proa. Pelas imagens, é possível observar que a embarcação carregada de minério de ferro está inclinada, ou tecnicamente, como se fala, parcialmente submersa. Segundo o comandante, ainda é cedo para afirmar se é grande ou não o risco desse navio naufragar. Para afirmar qualquer tipo de situação que porventura venha acontecer, é muito difícil. Hoje a embarcação ela está encalhada. Ali na região não tem profundidade suficiente para encobrir a embarcação. A embarcação está carregada com cerca de 300 mil toneladas de minério de ferro, fora outros materiais altamente nocivos à vida marinha. O capitão dos portos também foi questionado se já houve o registro de algum tipo de vazamento. A Marinha ela está investigando e contando com essas empresas que estão hoje no local para justamente dar essa resposta a esse tipo de pergunta. Hoje, na reunião que nós fizemos, já verificamos que a embarcação não aumentou a banda, permanece na mesma posição e por um período de 24 horas. Isso é positivo. O navio, construído em 2016, é de propriedade da empresa sul-coreana Polaris. O IBAMA está realizando o monitoramento na área, com o objetivo de evitar qualquer situação que possa resultar em dano ambiental. Além da grande quantidade de minério de ferro, este navio está plenamente abastecido com óleo combustível, suficiente para realizar o trajeto do Maranhão até a China. E é exatamente esse material que tem gerado muito mais preocupação entre os especialistas. Na hipótese de um vazamento de óleo combustível dessa embarcação, os danos ao meio ambiente seriam muito mais graves. Esse óleo combustível, se ele vazar, ele tem um potencial mais tóxico, ou seja, a curto prazo, né, agudo, do que o minério de ferro. O minério de ferro ele pode contaminar a mais longo prazo. Este professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Maranhão reforça a necessidade de que medidas de contenção sejam imediatamente adotadas, como forma de preservar a região onde o navio está encalhado. Todas as medidas preventivas devem ser adotadas, né? Até porque a gente não sabe a qual situação que está atualmente da embarcação. Então deve ser colocado barreiras de proteção no entorno da embarcação, para evitar o espalhamento e a dispersão desse óleo combustível.
E segue em discussão a situação da recuperação das rodovias maranhenses. Uma ordem de serviço foi divulgada para que seja recuperada as BR-135 e 316. O repórter Hugo Viegas traz mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Hugo. Olá, Cristiane. Boa noite para você também. Boa noite a todos. A ordem de serviço prevê ações de recuperação e também de manutenção de trechos considerados críticos da BR-135, como pontos entre os povoados Colombo e Cachucha e também entre os quilômetros 125 e 199. O contrato prevê a duração até maio deste ano, dia 26 de maio, e também um orçamento de mais de 25 milhões de reais. Lembrando que em janeiro deste ano, parlamentares estiveram reunidos com a superintendência do DENIT justamente para cobrar por soluções, ações imediatas nesses pontos, nesses trechos que estavam considerados bastante críticos. Cristiane. E agora a gente segue para a região Tocantina. Uma mulher morreu hoje após uma batida frontal entre uma caminhonete e uma carreta na BR-010, próximo ao município de Governador Edson Lobão. A peça lateral da traseira da caminhonete foi arremessada a quase 20 metros e parou depois de atingir o muro. No início da tarde, a família de Elisângela Cavalcante de Miranda, a mulher de 38 anos que morreu no acidente, ainda estava no local recolhendo pertences dos ocupantes. O carro que ficou destruído era conduzido pelo esposo dela, Raimundo Miranda. O casal estava acompanhado da filha de aproximadamente 10 anos. Era pouco antes de meio-dia, quando o acidente aconteceu aqui neste trecho da BR-010, entre o povoado Bananal e a sede do município de Governador Edson Lobão. A família que trafegava na caminhonete seguia sentido Imperatriz. Era uma viagem que pai, mãe e filha faziam toda semana. A caminhonete, que saiu de uma propriedade rural de Ribamar Fiquene, estava carregada com frutas, queijo e outros mantimentos que seriam levados para outros 2 filhos do casal que estudam em Imperatriz. Ao mudar de faixa, o motorista não conseguia evitar a batida com esta carreta. O corpo de Elisângela ficou preso nas ferragens e só foi retirado com a chegada dos bombeiros. Os outros 2 ocupantes foram levados para o socorrão. Francisco ouviu a versão do condutor da caminhonete. Tinha uma van, parece saltando algum passageiro aqui. Aí quando ele foi se aproximando da van, a van jogou para a estrada e ele tentou desviar a van e a carreta pegou ele. O motorista da Bitrem saía de Imperatriz para pegar uma carga de grãos em Porto Franco e levar para o estado do Pará. José diz que tem 50 anos de estrada e foi a primeira vez que se envolveu em um acidente. Mas tem como não se emocionar. é uma vida, né? Que foi embora por um descuido, né? Das pessoas. Porque se ele, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele jogou e não voltou. Porque se ele joga e volta e passa no meio, ele ia embora. Não, mas ele passou direto. No final da tarde, a Polícia Rodoviária Federal divulgou o relatório da ocorrência, mas afirmando que o motivo que levou o condutor da caminhonete a invadir a mão contrária ainda é desconhecido. E daqui a pouco o Fluminense vira sobre o Motoclube e avança na Copa do Brasil. E ainda, Carnaval continua com lava-pratos nesse fim de semana em São José de Ribamar. É um instante só. E a gente volta com o Jornal da Difusora e agora a gente fala de futebol. O Motoclube está fora da Copa do Brasil após perder ontem à noite para o Fluminense. A partida terminou em 4-2. Vamos aos gols. Logo aos 40 segundos de jogo, o zagueiro Wallace abriu o placar após cobrança de escanteio. Aos 11 minutos, George ampliou o placar. Até que Nenê é derrubado na área e o árbitro marca. O próprio Nenê cobra e diminui para o time carioca. Ganso sofre falta na entrada da área e Nenê iguala o placar logo aos 3 minutos. Nenê cobra mais uma falta e Nino marca de cabeça para o Fluminense. O quarto gol do time carioca veio da boa jogada do atacante Marcos Paulo.
E atenção para essa informação, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um veículo e está pagando 2? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora e sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamentos de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora e você já paga a próxima parcela com o valor reduzido. E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada mais. Não é revisional. A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais, Facebook e Instagram. Agende seu horário agora pelo 0800 888 3211. Olha só, não é revisional, é Nacional G3. E para quem acha que o carnaval acabou no Maranhão, está enganado, viu? A temporada deste ano encerra oficialmente no fim de semana em São José de Ribamar com o tradicional lava-pratos. Há 74 anos, o Carnaval do Lava Pratos de São José de Ribamar prolonga a folia no Maranhão. A cidade começa a preparar a estrutura para receber cerca de 200 mil foliões. Nos 2 palcos montados na Avenida Beira-Mar, vão subir atrações locais e nacionais. No sábado, a programação começa a partir das 8 da noite. No domingo, a folia começa cedo, a partir de 1h30 da tarde. Nós estamos esperando os foliões aqui em Ribamar, como todos os anos, para 74 anos de muita alegria, de muita felicidade, de muitos agradecimentos a Deus, a São José, por estar nos dando a oportunidade de oferecer aos foliões, tanto ribamarenses quanto que nos visitam, oportunidade de extravasar sua alegria em paz, com segurança. A administração municipal vai disponibilizar ao folião desde a organização do trânsito até o atendimento de serviços de saúde, corpo de bombeiros, guarda municipal e segurança privada. A Polícia Militar preparou um esquema especial de segurança para a folia, que vai movimentar a região metropolitana da ilha. Nós estamos com um policiamento montado, organizado em torno de 400 policiais, né? O CTA vai sobrevoar durante o momento da realização do evento, né? Fazendo patrulhamento aéreo. Nós teremos também ao longo das MAs presença da BPRV, né? Com abordagens, né? Justamente para coibir excesso de velocidades e também o uso abusivo de substância psicoativa. Com as bênçãos de São José, o Lava Pratos acontece sempre no final de semana seguinte ao Carnaval oficial. O evento é considerado o carnaval fora de época mais antigo do Brasil e encerra oficialmente a temporada momesca no estado. Os proprietários de bares da Orla aguardam ansiosos pelo fim de semana mais animado da cidade balneário. É de ganhar dinheiro esse final de semana, estamos na expectativa do movimento grande para São José de Ribamar. E falando em carnaval, segundo dados do governo do estado, a ocupação hoteleira ficou em 82% aqui em São Luís, 12% a mais que no mesmo período do ano passado. Os circuitos oficiais do Carnaval do Maranhão reuniram 700 mil pessoas nos 5 dias de festa. O número equivale ao total de presentes nos circuitos Beira-Mar, Rio Bacanga, Madre Deus e Passarela do Samba. O Carnaval do Maranhão gerou trabalho diretamente para 2.500 pessoas em São Luís neste ano de 2020. São pessoas envolvidas na produção dos shows, montagem dos palcos e vendedores ambulantes, que aproveitaram o período para conseguir renda adicional. E as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, interaja também com a gente em nossas redes sociais. E só lembrando que amanhã cedinho, às 6 da manhã, você tem o Bandeira 2 com Silvan Alves e às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo. Muito obrigada pela sua audiência e a gente encerra o Jornal da Difusora com imagens ao vivo da Avenida dos Portugueses, em São Luís. Uma boa noite para você, um grande beijo, até amanhã.